Mais uma sexta-feira, a esse encontro virtual para conversarmos sobre temas significativos que nos fazem refletir sobre o significado da nossa existência pessoal e também da nossa existência coletiva. O canal está crescendo a cada dia e foi uma das coisas positivas que o isolamento social trouxe, pois agora aparecem por aqui pessoas de diversas localidades do Brasil e do mundo. Também todas as palestras ficam gravadas para que os amigos possam compartilhar posteriormente. A gente vai colocar o link do canal no chat e também o link para uma rápida pesquisa para que todos possam responder ao final da palestra. Lembro que após a palestra, sempre temos alguns minutos que serão abertos para fazer algumas perguntas. Hoje estamos recebendo aqui o nosso querido Irade Roberto Egrari. Suas palestras são sempre muito esperadas e o tema da palestra de hoje é Servir para vir a ser. Irade tem 64 anos, é mestre em engenharia eletrônica e bacharel em administração de empresas pela PUC do Rio de Janeiro. Atua no campo da compliance, construindo planos de ação em diferentes organizações da iniciativa privada, para que a ética e os valores humanos permeiem o cotidiano dessas instituições. É consultor no campo dos direitos humanos, junto a diferentes organizações da sociedade civil. Também é coach credenciado pela International Coaching Community e membro do Conselho Acadêmico da Escola Internacional de Políticas Públicas em Direitos Humanos do Mercosul. Então, uma ótima palestra a todos, aproveitem. Bom, imagino que seja a hora que eu entro, né? Então, boa noite a todas e todos. Muito obrigado pela presença de cada uma e cada um de vocês. O tema de hoje, ele traz um certo desafio, né? Na própria construção do tema, né? Eu sou quando eu sirvo. Eu sou quando eu estou à disposição dos demais. Eu estou à disposição dos demais, estou construindo algo na sociedade e é aí onde eu passo a ser, né? E a minha existência passa a ter sentido. É esse o tema dessa noite. Servir para vir a ser, né? Não é só um jogo de palavras, que até fica interessante, né? Mas realmente eu passo a ser quando eu sirvo. E eu quero explorar um pouco esse tema essa noite, a partir da perspectiva Bahá'í, de como nós podemos encontrar a melhor forma de servirmos, né? Porque elas são múltiplas, elas estão aí à nossa disposição, a gente vê isso, o mundo inteiro sempre tem chamados de serviço, né? Mas qual é o chamado de serviço que vai, de fato, me ajudar na formação da minha realidade como ser humano e eu possa, então, assim sendo um ser humano pleno, né, eu possa ajudar o mundo a alcançar também a sua plenitude. Eu diria que o ato de servir tem um pré-requisito. E o pré-requisito do ato de servir é amar. Eu preciso amar para que eu possa servir. O serviço, quando ele não conhece o amor como esse pré-requisito, ele está destituído de alguma coisa. O chamamento, por exemplo, que o filho de Bahá'u'lláh, o filho do profeta fundador da fé Bahá'í, Abdul-Bahá, ele faz, ele diz que nós temos que ter amor a todos. Nós precisamos amar a humanidade e então nos esforçarmos por servi-la. O esforço do serviço à humanidade, ele tem como base o amor, porque é o amor que vai nos dar essa conexão. O amor é o cimento que faz com que o nosso serviço tenha propósito. Quando o meu serviço ele está destituído de propósito, né,
Ele é bem-vindo, sim, mas ele não é capaz de construir algo que leve a humanidade a uma etapa evolutiva, que ela possa dar um novo salto evolutivo. O salto evolutivo da humanidade se dá quando o nosso serviço é baseado no amor. E não só num amor sem foco. Esse amor tem foco. Quando eu digo amar a todos, as palavras de Abdu'l-Bahá é ter amor a todos, amar a humanidade e esforçar-se por servi-la. Ter amor a todos e amar a humanidade não é alguma coisa difusa. Ela tem foco. E qual é o foco que ela tem? Ela tem o foco na percepção da unicidade da humanidade. A humanidade compõe um todo só, um todo único. Ainda que nós possamos falar que estamos trabalhando pela união e concórdia, pela unidade de todos os seres humanos, é porque quando essa unicidade, esse caráter único, singular, de que só existe uma espécie humana, ele é esquecido, então o que me resta é trabalhar pela união. É porque eu estou particionado, eu preciso agora unir as partes para que elas possam então entender que elas não compunham partes distintas, elas compõem um todo só. E é esse todo só que Bahá'u'lláh nos convida para amarmos. Esse chamamento que Abdu'l-Bahá, o seu filho, nos faz, é um chamamento muito focado. Porque amar, ter amor a todos e amar a humanidade não é uma tarefa simples. Ela não é uma tarefa simples porque eu, enquanto não consigo reconhecer que verdadeiramente todas nós e todos nós compomos uma única espécie humana, e que essa espécie humana desconhece diferenças, que essa única espécie humana, ela, no seu âmago, na sua essência, é uma só, e essa essência, ela vem de onde? Vem da alma humana. A alma humana desconhece gênero, desconhece raça, desconhece qualquer diferenciação que eu conheço no mundo da existência contingente, no mundo da matéria. É no mundo da matéria que aparecem as diferenças. No mundo do espírito, no mundo da alma, essas diferenças não existem. Não há alma masculina, alma feminina, alma de negro, alma de branco, alma de japonês, alma de alemão, alma de brasileiro. Isso é absolutamente irrelevante. Então, ter amor a todos, amar a humanidade, esforçar-se por servi-la, esforçar-se por servir essa humanidade única, que compõe um todo só, e que pode ter diferenças exteriores, diferenças secundárias. Aí sim, nós somos homens, somos mulheres, somos brancos, somos pretos, somos brasileiros, somos alemães, somos ricos, somos pobres, temos uma multiplicidade de formas que se apresentam no mundo da matéria, no mundo contingente, no mundo que perece, no mundo que tem início, meio e fim. Nesse mundo eu conheço a diversidade. E por isso que trabalhar essa unidade, essa união, para então reconhecer a unicidade, é um esforço de toda uma vida. E é um esforço para todos nós. Ninguém está isento do esforço de reconhecer-se como parte de um todo só, porque nós vamos, ao longo das nossas vidas, captando sentimentos, captando percepções, captando definições que nos apartam. Nós vivemos um mundo que acaba sendo partidário, né? Ele se parte, ele se divide em várias coisas. Eu não gosto de samba. Aí vem o Chico Buarque e diz, bom, quem não gosta de samba, bom sujeito não é. É ruim da cabeça ou doente do pé. Então, mas tem gente que não gosta de samba.
E o que você vai fazer com quem não gosta de samba e quem gosta de samba? Eu não gosto de pagode, eu não gosto de música sertaneja. Vejam só no campo da música o quão diverso nós somos e o quão nos apartamos uns dos outros quando ouvimos uma música que não gostamos e nos afastamos daquele grupo, porque eu não gosto dessa música. Bom, tudo bem, a música me incomoda, eu não sou obrigado a ter o mesmo gosto e a mesma percepção que o outro tem. Mas eu estou trazendo o exemplo da música, um exemplo tão singelo, para mostrar que as diferenças começam a aparecer como barreiras que nos impedem de reconhecermos a nossa unicidade. E reconhecermos a nossa unicidade é o elemento fundamental para podermos servir a humanidade. Senão, eu vou também querer servir só a parte que eu gosto, só a parte que me interessa, só a parte com a qual eu tenho afinidade. Isso não pode ser. O meu espírito de serviço, ele tem que ser todo abrangente, ele tem que ser universal, ele tem que ser estabelecido independentemente de quaisquer gostos ou desgostos. Ele é. Né? Bom, então, a pergunta é, tudo bem, você está dizendo isso e como é que eu faço, então? Os ensinamentos barrais dizem que nós precisamos traçar um caminho de serviço. Devemos traçar um caminho de serviço e, ao traçar esse caminho de serviço, né, cada um vai trilhá-lo no seu próprio ritmo, ajudando e sendo ajudado pelos demais. Nós precisamos todos nos colocarmos nessa estrada do caminho de serviço. Alguns vão acelerar muito nessa estrada, nesse caminho. Outros serão mais lentos. Mas se nós tivermos o propósito de nos ajudarmos uns aos outros, para termos amor a todos, amar a humanidade, esforçarmos-nos por servi-la, nós conseguimos trilhar um caminho de serviço juntos e vamos descobrir o que significa esse caminho de serviço. Vamos ver que o caminho de serviço vai muito mais além do que um ato meritório. Vai muito mais além do que um ato humanitário. Vai muito mais além do que estender somente a mão a alguém no momento em que essa pessoa precisa. Nós vamos perceber que trilhar um caminho de serviço significa estarmos alertas a todas as oportunidades de servirmos a qualquer momento. Mas trilhar um caminho de serviço pressupõe que nós alcancemos, persigamos um duplo propósito. Eu preciso, de um lado, concentrar-me no meu próprio crescimento espiritual, porque senão eu não consigo amar a todos, amar a humanidade, eu não vou conseguir ver todo mundo como sendo uma única raça humana, vou ter dificuldades. Então é porque a minha dimensão espiritual ainda não está plena para esse reconhecimento, né? E esse é um trabalho diário, né? Eu preciso também desenvolver o meu lado intelectual, porque eu preciso me comunicar com as demais pessoas. É o meu intelecto que vai fazer essa conexão. Então não basta eu me isolar do mundo e buscar me aprofundar em tudo que é da dimensão do espírito, me isolar do mundo, desconhecer o que acontece no mundo. Eu preciso dialogar com o mundo. Então, eu preciso focar no meu próprio crescimento espiritual e intelectual, mas então eu falei num duplo propósito. O segundo propósito, contribuir para a transformação da sociedade. Eu tenho que estar imerso nessa sociedade, eu tenho que fazer parte desse mundo, eu tenho que estar intimamente conectado com o mundo. É interessante isso, né? Porque, claro, servir, eu tenho que servir alguém, eu tenho que estar conectado. E eu estou dizendo que eu alcanço o serviço quando eu volto a mim mesma, a mim mesmo, descubro os meus potenciais espirituais e intelectuais, os desenvolvo e coloco eles a serviço da sociedade. Agora,
eu preciso desenvolver capacidades. Se eu quero servir, não basta eu me associar a um projeto. Hoje, talvez, na minha fala, eu vá falar muito não basta, para que a gente possa descobrir, então, o que significa, então, afinal, servir, né? Porque eu disse que serviço não é só estender a mão para alguém no momento em que ela precisa, não é só um ato de benemerência, não é só um ato humanitário, e não é um ato destituído de capacidades muito bem desenvolvidas. Agora, o que eu estou falando aqui não significa que eu preciso educacionalmente estar muito evoluído. Ninguém está falando em evolução educacional. Eu posso ser uma pessoa semi-alfabetizada, trilhar o caminho de serviço, reconhecer a unicidade da humanidade, perceber a importância do meu crescimento espiritual e intelectual, porque intelecto não é educação, e eu possa contribuir para a transformação da sociedade, e, no entanto, eu sou semi-alfabetizado. Então, vejam, trilhar o caminho de serviço não é sinônimo de que trilham aqueles que forem os melhor dotados de capacidade educacional. Mas sim, eu preciso dotar o meu intelecto. Eu preciso desenvolver o meu intelecto, eu preciso desenvolver minhas percepções. Eu preciso desenvolver os meus dons inatos para que eu possa colocá-los em serviço. Então, se eu preciso desenvolver uma série de capacidades, essas capacidades requerem muitas qualidades espirituais e atitudes louváveis. Aqui há um segredo interessante, há um mistério, desculpe, interessante, não um segredo, um mistério interessante. São atitudes louváveis e são qualidades espirituais que eu desenvolvo que me tornam capaz de seguir nesse caminho do serviço à humanidade. E eu não estou falando, mais uma vez, em que eu precise de educação superior para que eu possa, então, servir melhor à humanidade. Tanto o doutor ou pós-doutor, quanto aquele que tem uma parca educação e mal sabe ler ou escrever, esses dois têm as mesmas condições de qualidades e atitudes louváveis, qualidades espirituais e atitudes louváveis que podem desenvolver e fazer com que eles possam igualmente servir à humanidade. Trilhar o caminho do serviço. Agora, essas capacidades que nós estamos falando são, então, capacidades do espírito. O intelecto me ajuda a me conectar. Eu preciso entender o que eu estou ouvindo. Eu preciso entender o que está sendo comunicado. Mas a minha compreensão, ela pode se dar por dois caminhos. Pelo lado intelectual ou pelo lado do coração. O lado do coração é capaz de entender muitas coisas que o intelecto talvez não entenda. E muitas coisas o intelecto é capaz de captar e o coração não entende. Então é preciso que esses dois estejam muito bem afinados, muito bem unidos, em harmonia nesse processo de eu dizer, eu preciso alcançar esse duplo propósito. Por que eu chamo de duplo propósito moral? Não sei o que chamo. Os ensinamentos barrais é que chamam de duplo propósito moral. Porque um aspecto moral é que eu não posso entrar e sair desse mundo sem ter desenvolvido as minhas qualidades espirituais. A minha missão nesse plano é desenvolver minhas qualidades espirituais. Então, isso é um aspecto de uma dimensão moral minha. É uma responsabilidade que eu tenho. O outro propósito moral é que eu não posso entrar e sair desse mundo sem ter colaborado para que esse mundo se transforme. Que esse mundo ganhe uma nova dimensão, uma nova roupagem, uma nova
perspectiva melhor do que aquela de quando eu cheguei. E que eu deixe um legado para as próximas gerações que possam levá-las a darem saltos também. Então, por isso, o caminho de serviço, ele tem sentido quando ele cumpre com esse duplo propósito moral. Por isso que o caminho de serviço, ele não pode ser apenas uma ação, uma atividade, ele é um processo. Ele é um processo de toda uma vida. De toda uma vida onde eu continuamente busco adquirir o meu crescimento espiritual e intelectual e, ao mesmo tempo, eu contribuo para a transformação da sociedade, que é esse duplo propósito moral. É o processo de toda uma vida onde eu compreendo melhor quem eu sou e vejo como melhor o meu potencial pode ser ofertado para o mundo. Aí eu estou servindo. Aí realmente eu me encontro numa dimensão do serviço. E foi esse convite que Bahá'u'lláh nos fez, né? Ele trouxe uma visão de que indivíduo nós podemos nos tornar e de que sociedade nós podemos construir. Ele nos convocou a esse duplo propósito moral. Ele nos trouxe essa possibilidade. Agora, como é que eu compreendo a real dimensão do serviço? Temos uma nova ampliação da dimensão do serviço. O serviço nesse mundo pode ser entendido, sim, no contexto mais pleno da vida. Contexto mais pleno de vida é esse que se estende para além da nossa existência terrena. Se a nossa vida se estende para além da nossa existência terrena e continua por todo sempre, e se a nossa alma, o nosso espírito progride, vai experimentar um progresso contínuo, né? A minha dimensão de serviço, ela ganha um novo significado. Por isso que eu estou dizendo que esse processo que nós vivemos, da atitude de servir, né, é um processo educativo, sim, mas não é um processo de treinamento técnico. Não é um processo de passagem de informação. É um processo de eu me tornar cada vez mais consciente do significado da vida e da importância do que eu faço nessa vida e das implicações do que eu faço nessa vida na minha próxima etapa de existência não terrena. Então, a dimensão da vida após essa vida, ela nos traz o verdadeiro significado do que é a atitude de servir nessa dimensão e nesse plano. Os ensinamentos baha'is dizem que é nesse plano que nós desenvolvemos o instrumental espiritual necessário para a próxima existência. Da mesma forma que no ventre da mãe, dizem os ensinamentos baha'is, a criança, ela adquire, o embrião, na verdade, né, adquire os instrumentos e as qualidades. Para a dona Guite não ficar preocupada, eu, dessa vez, tenho um copo d'água. Nas últimas vezes, ela depois brigou comigo e falou: como você não levou um copo d'água? Estava engasgando aí o tempo todo. Então, da mesma forma que no ventre materno o embrião adquire o instrumental necessário para essa vida, que são olhos, ouvidos, pernas, braços, coração, pulmão, todo um sistema digestivo, todo um sistema nervoso, respiratório, etc., ele é voltado para essa existência. Agora, quando nós estamos nessa existência, tudo que nós fazemos estará voltado para a nossa próxima existência. Aqui é um grande útero, aqui é um grande ventre materno. E nós estamos nos preparando, por isso que eu estou dizendo a beleza desse ensinamento
que Baha'u'lláh nos traz é que a dimensão do serviço, nesse plano, ganha um novo significado quando eu percebo que o que eu estou realizando aqui faz parte de um processo do meu desenvolvimento espiritual para todo sempre. Então, é aqui que eu vou adquirir as qualidades espirituais e atitudes louváveis que aparecem no campo do serviço e que eu vou poder utilizá-las na minha próxima etapa de existência. Quem estiver no campo do serviço, servindo o próximo, por exemplo, agora, independentemente do que eu disse, não é só isso, não é só aquilo, qualquer ação, ela exige uma qualidade espiritual fundamental: perseverança. Você não serve sem perseverança. Porque se no primeiro obstáculo você parar, que atitude de serviço foi essa? Então você vai dizer, não, eu tenho que perseverar. Mesmo que hajam obstáculos, eu vou vencê-los. Porque eu estou determinada, eu estou determinado a alcançar o espírito de serviço. Eu quero servir a humanidade porque eu estou envolvido nesse duplo propósito moral, de me transformar e de transformar a sociedade. Mas se eu não me transformo no primeiro obstáculo, e eu não persevero, eu não consigo servir. Então, quem continuamente se coloca no caminho do serviço ao próximo, à humanidade, a primeira coisa que ele ou ela vai realmente desenvolver em termos de uma qualidade espiritual é a perseverança. Agora, vai desenvolver também uma atitude louvável, que é preferir o próximo a si mesmo. Preferir o próximo a si mesmo não é uma qualidade espiritual, é uma atitude. É uma atitude extremamente louvável, porque eu vou dizer, não, eu deixo de lado a minha vontade para que eu possa alcançar a vontade, ou a necessidade, ou o desejo do próximo. Então, eu queria sair esse fim de semana para passear, mas eu não vou sair para passear. Eu vou me dedicar àquela ação, àquele projeto, àquela atividade que possa ajudar os outros que estão precisando da minha ajuda. Porque eu quero servir a humanidade. Essa atitude louvável, muitas vezes hoje, no mundo que vivemos, é tida como estranha. Como você vai abrir mão do teu prazer para que outro o tenha? Porque é bem isso, né? Eu não vou, fim de semana, passear no campo ou fazer as atividades que me trariam alegria, prazer, bem-estar, ou o que seja, porque eu quero servir o próximo. Isso vai gerar uma outra qualidade espiritual bastante importante, que é a qualidade da abnegação. De me desprender das coisas do mundo. De não insistir naquilo que o mundo tem a oferecer e talvez eu diga, bom, não é fundamental para mim. Né? Vejam só esses 3 exemplos. Né? Perseverança, qualidade espiritual. Preferir o próximo a si mesmo, uma atitude louvável. Abnegação, uma qualidade espiritual. Essas qualidades que eu vou desenvolvendo vão me servir para quê? Porque, a princípio, você ser abnegado ou você ser humilde ou você ser paciente nunca aumentou o salário de ninguém. Paciente talvez aumente o salário, sim. Você fica ouvindo o chefe falar, e você diz, não vou nem, vai entrar por um ouvido, vai sair pelo outro, não vou nem dar a mínima. Eu quero o meu salário no fim do mês e se me aumentar e me promover, está ótimo. Mas honestidade, amor, abnegação, isso não me traz vantagens materiais. Então, que vantagens elas me trazem? Quando eu estou focado só no mundo da matéria,
eu não vou perceber que o desenvolvimento dessas qualidades no caminho do serviço ao próximo, né? Agora estamos começando a entender um pouco melhor onde eu quero chegar quando eu falo que o serviço ao próximo, o serviço à humanidade é uma trilha que começa com o amor e que exige a adoção de um duplo propósito, me transformar e desejar a transformação do mundo, e exige de mim qualidades espirituais, atitudes louváveis, além de, claro, destrezas, habilidades e outras capacidades que vão sendo desenvolvidas, né? Mas eu vou aprendendo com tudo isso. Eu vou me aprofundando com tudo isso. Eu vou voltando para mim com tudo isso, né? Então, eu vou me tornando cada vez mais consciente de mim mesmo, né? E vou me tornando... Vou fechar essa janela aqui que está entrando uns bichinhos. E vou me tornando, desculpe, mais... eu me aproprio, né, da dimensão do que eu desejo fazer enquanto processo de transformação da humanidade. Muito bem. Somente quando eu aumento essa consciência, tá? Quando eu vejo qual é o significado e a importância do que eu estou fazendo, nessa dimensão do duplo propósito, eu estou me transformando e eu estou buscando transformar o mundo, e eu consigo fazer isso, né, de uma forma natural, que ela vai fluindo, 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 eu vou cada vez mais deixando fluir, né? Então, eu me torno o próprio agente do meu processo de aprendizagem. Eu vou aprendendo a fazer as coisas e agora sim eu me encontro pronto para poder ajudar no processo de transformação da humanidade, de transformação da sociedade. Então, quando eu me envolvo num processo como esse, do duplo propósito moral, né, e eu me aprofundo no meu desenvolvimento espiritual e eu vejo a importância do meu papel na transformação da humanidade, na transformação da sociedade, desculpe, eu vou me dedicar a quê? Eu vou me dedicar a certos processos que sejam essenciais, que sejam urgentes em termos de transformação social. E eu vou desenvolver uma capacidade de paciência ao ver que muitas vezes uma ação assistencial poderia ser maravilhosa, mas ela não vai conseguir ajudar tanto quanto eu me envolver num processo de educação de crianças. E ajudar na educação moral de crianças, e ajudar na educação espiritual de crianças. É claro que nós temos urgências, né? Mas nós podemos focar em algo que é mais urgente ainda, que é, por exemplo, eu trabalhar com adolescentes e ajudar adolescentes a perceberem que o potencial que eles têm, que a energia que eles têm, que a visão de mundo que eles têm pode ser utilizada, pode ser colocada a serviço da transformação da sociedade, sim. E não vemos os adolescentes como um peso morto que nós enganosamente chamamos de aborrecentes. Ah, está numa fase difícil, fica contestando tudo, não quer nada com nada. Então, não adianta dar foco para esse pessoal. Mas, claro, é uma percepção equivocada, porque esse adolescente, daqui a mais 2, 3 anos, se torna um jovem que perde o sentido da vida e vai se tornar simplesmente mais uma engrenagem dessa máquina moedora de seres humanos que vai destruindo a sociedade. Agora, a pergunta fica, o que é mais importante? Eu me dedicar à educação das crianças para que elas se tornem adolescentes, que então vão se tornar jovens, que sejam capazes de
de se envolver nesse processo de transformação da sociedade, tirando a sociedade, aí sim, do seu maior mal, que é uma sociedade individualista, uma sociedade materialista, uma sociedade que não consegue perceber o outro, uma sociedade que perdeu a sua capacidade de empatia, que não sofre com a dor do outro. É isso que nós estamos vendo no mundo hoje. Lamentavelmente, a pandemia, ela expôs também, de um lado, o que há de pior no ser humano, que é o seu individualismo, que é o seu egoísmo, que é a sua incapacidade de sentir a dor do outro. E eu com isso? Não, eu vou viver a minha vida. Eu não vou usar máscara. Por que eu preciso usar máscara? Por que eu preciso do distanciamento social? Por que eu preciso me penalizar com a dor do outro? Não, eu quero ser livre. Vejam só o que está acontecendo nas grandes capitais e nas cidades pequenas. As pessoas enchendo as ruas. Eu preciso me divertir. Muitos meses eu em isolamento. O que significa isso, se não uma expressão da sua incapacidade de perceber o seu duplo propósito moral? Por que nós estamos tendo segunda onda na Europa? Porque os governos não se prepararam? Isso não tem nada a ver com governos, são seres humanos que tomaram decisões. São seres humanos que tomaram decisões da economia acima do bem-estar, como se a economia sem seres humanos tivesse algum sentido. Então, essa humanidade, essa transformação da sociedade que nós estamos dizendo, ela é mais urgente do que simples processos pontuais. Então, eu estou servindo ao próximo quando eu fiz uma doação de uma cesta básica? Sim, você serviu o próximo. Você ajudou uma família que estava passando fome a, pelo menos durante uma semana, não passar mais fome. Mas ela vai voltar a passar fome. Agora, por que ela passa fome? Ela passa fome porque ela vive num sistema social cruel e que só exacerba e aumenta as desigualdades, as diferenças, e só faz com que os ricos se tornem mais ricos e os pobres se tornem mais pobres. E só faz com que os que se tornam mais pobres se desempoderem, não se sintam donos de sua própria vida, donos do seu próprio destino. E esse ciclo vicioso, né, ele continua. Então, nós precisamos de um ciclo virtuoso. Onde é que eu quebro o ciclo vicioso? Eu quebro o ciclo vicioso quando eu crio a virtude. O ciclo virtuoso é quando eu inicio uma série de ações que promovem uma mudança. Eu não estou dizendo que eu sou contra a cesta básica. Vamos continuar ajudando com a cesta básica, mas só a cesta básica não adianta. Ela não transforma a sociedade. Eu preciso sim trabalhar com as crianças, com os adolescentes e agora preciso trabalhar com os adultos. Eu preciso fazer com que as pessoas que estão inconscientes do seu poder inerente, inconscientes das suas reais capacidades, as coloquem em ação. Ou eu preciso ajudar as pessoas que acham que o que eu tenho a dizer não vale nada, porque tem gente muito mais inteligente do que eu. Essa é a grande frase dos bolsões de pobreza e de miséria em torno dos grandes centros. Não se ver como um agente transformador da sociedade. Nós precisamos devolver às pessoas a sua capacidade de serem agentes transformadores. Precisamos reafirmar a elas que elas são capazes, sim, de desenvolverem qualidades espirituais, qualidades intelectuais, independentemente da sua formação educacional. E que, sim, nos grandes bolsões de pobreza, em torno de todas as capitais ou de todas as cidades, há pessoas pensantes. Porque essa máquina trituradora, ela só quer ver quem sabe se expressar de acordo com os padrões vigentes
de expressão intelectual. Essa mesma fala que eu estou tendo hoje, uma pessoa simples, desprovida de educação formal, é capaz de fazer, mas nas palavras dela, desde que nós permitamos a ela espaço. Nós não permitimos. Eu digo nós, aqueles que estão aqui hoje assistindo uma fala via Zoom, que tenham um bom celular, que tenham um bom computador, que tenham acesso ao Wi-Fi. Porque quem não tem acesso ao Wi-Fi não está assistindo o que eu estou dizendo. Ninguém vai poder assistir uma palestra pelo Zoom com acesso de dados do seu plano de celular. Vai consumir 1 giga em 2 segundos. Acabou. Então, ela não participa disso. Então, nós estamos em processos excludentes. E o nosso ato de servir tem que ser um ato de servir que inclua, que traga as pessoas para dentro do processo, que ajude as pessoas a se expressarem, que ajude as pessoas a se encontrarem como seres humanos. Olha, isso é impagável. Esse é o verdadeiro espírito de serviço. E quando nós fazemos isso, quando nós ajudamos crianças a se tornarem adolescentes capazes, transformamos adolescentes capazes em jovens atuantes, e jovens atuantes em adultos conscientes, eu transformei a sociedade. Quem se envolveu nesse processo, envolveu-se realmente num ato de serviço. Uma amiga minha, que eu não sei se está aqui agora presente ou não, me perguntou, quando viu o anúncio aqui da fala de hoje, disse: Irade, mas amar é um ato de serviço? Eu disse: não, amar é um pré-requisito do serviço. Porque serviço pressupõe ação, pressupõe movimento, pressupõe estar no caminho, numa trilha, numa estrada, caminhando e ajudando uns aos outros. Eu acho que agora, com essa finalização que eu faço, a minha fala inicial passa a ter sentido. Por que eu disse lá no início que trilhar um caminho de serviço é uma trilha que cada um faz no seu próprio ritmo, ajudando e sendo ajudado? Trilhar esse caminho de serviço pressupõe um duplo propósito moral. Eu preciso me desenvolver espiritualmente, eu preciso me desenvolver intelectualmente, e o outro propósito moral, contribuir para a transformação da sociedade. Então, para progredir nesse caminho de serviço, eu preciso desenvolver qualidades espirituais e atitudes louváveis, porque eu entendo que o caminho de serviço é uma estrada que não vai ter mais fim, nunca mais. Eu inicio a estrada do caminho de serviço nessa vida terrena. Ela continua por todo sempre, em outras formas, em outras dimensões, em outras perspectivas, mas é o caminho de serviço. O que significa o nosso progresso espiritual nas outras dimensões de existência não material? É o caminho de serviço. Esse caminho começou aqui agora, ele vai seguir por todo sempre. Quem acha que a vida depois dessa vida, né, ou conhecida como vida após a morte, é ficar numa nuvem tocando harpa, eu lamento, minha amiga, meu amigo, você vai quebrar a cara. Porque não tem nuvem, não tem harpa. É um caminho de serviço, onde você vai ajudar e ser ajudado. Paula diz que o papel nosso na outra dimensão, na próxima dimensão, não estou dizendo na outra, na próxima dimensão de existência, é sermos o levedo, o fermento que fermenta esse mundo. As artes, as descobertas, as invenções, as inspirações são um trabalho de serviço de quem está no outro plano, soprando no ouvido de quem está nesse plano. Então, é um trabalho contínuo, ele não tem mais fim. Então, se no outro plano, o nosso papel, no outro plano é imediato, eu diria, né? Nosso papel é cuidarmos desse plano e ajudarmos esse plano a evoluir, né? E nos próximos planos, qual é o nosso papel? Não tenho ideia. Tem até uma palestra que eu descobri esses dias agora, mas eu ainda não ouvi, e quando eu ouvi, eu posso até me oferecer a me tornar o porta-voz do palestrante.
conhecido de muitos Baha'is que estão aqui, os nossos amigos que não são da comunidade Baha'i não o conhecem, mas tem uma palestra de Rupert Dunbar, de 2012, que ele fala o que significa servir nos próximos planos de existência. E eu quero muito saber o que é. O Rupert é um cara, tem sacações maravilhosas, né? Então, vale a pena a gente assistir no YouTube o que é servir, né? Qual é o nosso papel nos outros planos de existência. Muito bem. Então, com isso, eu vejo que o meu serviço aqui é realmente transformar as condições da humanidade para que se tornem condições viáveis de que todos possam servir e todos possam mostrar o seu potencial. Esse é o verdadeiro serviço. Por isso que eu disse no início, o serviço não é só dar a mão quem precisa num dado momento. Eu servi a uma pessoa que perdeu um ente querido e que está totalmente baratinada, e eu vou lá, dou um abraço e coloco no colo e falo palavras de ânimo, ajudo ela a limpar a casa, a arrumar as coisas. Sim, isso é serviço. Mas é um serviço pontual, entendem? Não é um serviço de transformação da sociedade. O serviço ao qual nós estamos sendo convocados, é de transformar a sociedade. A transformação da sociedade é o nosso segundo propósito moral, após o nosso primeiro propósito moral, que é nos nutrirmos, alimentarmos e crescermos espiritualmente e intelectualmente. Bom, então, quando eu entendo a dimensão do serviço como uma estrada que começa aqui nesse plano de existência e segue para o outro plano de existência, é a mesma estrada, só que são paradas diferentes. Então, eu preciso desenvolver o instrumental aqui para a próxima etapa, como o feto desenvolve dentro do ventre materno o instrumental que ele precisa para a sua próxima etapa também. Né? Muito bem. Então, eu termino aqui com um pensamento que Abdu'l-Bahá, o filho de Baha'u'lláh, nos traz, né? Que é realmente a essência do servir para vir a ser. Né? A civilização material, diz Abdu'l-Bahá, embora seja um dos meios do progresso do mundo humano, né? Se ela não estiver fundida com a civilização divina, com a civilização espiritual, ela não vai trazer o resultado desejado, que é a felicidade do homem. A felicidade do ser humano só vai ser alcançada quando a civilização material, a civilização espiritual, a civilização divina, como Abdu'l-Bahá chama, estejam fundidas. Né? Então, Abdu'l-Bahá diz que a civilização material é como a lâmpada. E a civilização divina é a luz que a lâmpada irradia. Sem luz, a lâmpada não tem propósito. A lâmpada permanece escura. Abdu'l-Bahá depois diz que a civilização material é como o corpo. E a civilização divina é o espírito. Um corpo sem espírito, por mais belo que seja, o que pode ser formosura, graça, beleza de um corpo morto? Não tem espírito. Então, é o espírito que insufla vida no corpo. Porque, diz Abdu'l-Bahá, sem o espírito, o corpo não passa de um cadáver. Então, o mundo humano necessita desses sopros do Espírito Santo. Sem espírito, o mundo carece de vida, diz Abdu'l-Bahá. Destituído de luz estará em absoluta escuridão. O que faz trazer luz ao mundo é essa fusão da civilização material e a divina. O que faz trazer luz ao mundo é quando nós nos colocamos no caminho do serviço. A conexão com a tomada que faz a luz aparecer nos nossos corações é o serviço. O serviço nessa dimensão que eu acabei de compartilhar com vocês a partir dos ensinamentos Baha'is. Tá? Quem estiver aqui, estiver interessado em conhecer o que são esses instrumentos e como eu desenvolvo essas qualidades, há todo um programa que a comunidade Baha'i tem para o desenvolvimento dessas capacidades espirituais, né? Que é chamado de Instituto Baha'i. O Instituto Baha'i é esse caminho onde eu treino todas essas dimensões, né? Onde eu vou passo a passo desenvolvendo a minha capacidade de desenvolver intelectual e espiritualmente, primeiro propósito moral, e cumprir com o segundo, transformação da sociedade.
É isso. Muito obrigado. Maravilhoso. Git, quer falar? Git está aplaudindo ali, né? É realmente maravilhoso a gente poder ter todas essas guias para trilhar esse caminho de serviço. Tem uma primeira pergunta aqui, eu não sei se você já leu ela, querida Irati, do senhor Sohrab, dizendo que se no mundo eterno as almas são unidas e não reconhecem as diferenças de cor, do gênero, etc., e o outro mundo é eterno, porque neste mundo etéreo, que para num piscar de olhos, nós vamos gastar as nossas energias para conhecer a unidade do gênero humano? Então, boa pergunta e de fácil resposta, porque eu já dei a resposta. É né? verdade. Eu preciso reconhecer a unidade do gênero humano para que eu possa desenvolver as minhas habilidades espirituais para o próximo plano. Se eu passar por esse mundo isolado e sem dizer, não vou me meter com o ser humano é um problema, então eu vou viver isolado na montanha, recluso, vou passar 70, 80 anos da minha vida lá, e depois eu passo para o próximo plano, e no próximo plano aí tudo bem, todo mundo é um só, não tem gênero, não tem raça, não tem nada disso, eu não preciso passar por esse dissabor de ter que interagir com seres humanos. O que foi que eu não consegui trabalhar de mais simples nessa equação? Eu não consegui trabalhar a minha vanglória. Eu não consegui trabalhar a minha humildade. Eu não consegui trabalhar a minha capacidade de doação. Um monte de coisa eu não consegui fazer. Então, esse mundo, ele é como é, né? E nós não nascemos para este mundo, né? Digamos, em plena concórdia. Essa concórdia tem que ser trabalhada, tem que ser construída exatamente para que a nossa musculatura espiritual possa ser trabalhada, né? Nós precisamos dos desafios desse mundo para que no próximo plano nós possamos usufruir desses instrumentais espirituais que desenvolvemos aqui a partir dessas dificuldades que se apresentam a todos nós. Então, tudo que nós vemos nesse mundo, eu diria, parafraseando palavras de Baha'u'lláh, né? Tudo que nós vemos nesse mundo é generosidade de Deus. Tudo. Mesmo a pior coisa que a gente possa ver nasce da generosidade divina. Por quê? Porque essa pior coisa vai me treinar e vai me ajudar a crescer. Essa pior coisa vai me fortalecer para eu poder passar por provações e testes e dificuldades. Então, tudo é generosidade. Baha'u'lláh mesmo dizia em vários dos seus textos, eu estou sendo atacado pelos inimigos. Ele foi prisioneiro, Baha'u'lláh ficou prisioneiro durante 40 anos da vida dele. Até a ascensão dele, ele era um prisioneiro. Ele falou, eu sou atacado de todos os lados, graças à generosidade divina. Mas, Baha'u'lláh, que sandice é essa, pelo amor de Deus? Graças à generosidade divina, por que Deus não interrompe isso? Ele diz, não pode ser interrompido. Porque se for interrompido, as graças que podem emanar para a humanidade não emanarão, não fluirão. É isso. Tem uma Ajuda aí, outra Ana Paula, porque eu não estou... Sim, Ou Ana Paula ou Vanessa. Tem uma pergunta aqui, dentre vários agradecimentos. Depois de nascermos, quando começamos a servir? Boa pergunta. A gente é capaz de servir a qualquer momento, né? Basta nós termos consciência, né? Uma criança pode servir, porque muitas vezes uma criança ela é um instrumento de consciência de uma pessoa adulta. Nós temos exemplos dentro da fé Bahá'í de crianças mesmo. Varga foi um desses exemplos, né? Uma criança que sofreu prisão, tortura, etc.,
né? Como criança. Agora, o que significa o exemplo de vida de uma criança, por exemplo, transformar alguém e transformar uma sociedade pelo seu exemplo de vida, né? Pela sua postura, pela sua forma. Isso não tem idade, né? Porque essa inspiração divina, quando esse canal está aberto e esse canal se comunica com a dimensão espiritual, o que flui por esse canal é impressionante. Então, nós somos aptos a servir, eu acho que no momento que nós começamos a interagir com o mundo. Nessa interação, a atitude de serviço pode estar presente mesmo que ainda é inconsciente. Agora, conscientemente, ela vai aparecer na idade adulta, né? Mas eu nem diria na idade adulta. Eu até retiro o que eu disse. Eu ia dizer na idade adulta. Eu fui testemunha de ver adolescentes em trabalho de serviço a partir desse programa, né, que a comunidade Bahá'í tem com os pré-jovens ou adolescentes, né, que foram capacitados a colocar o seu potencial em ação. Eu vi adolescentes de 12 anos confortando mulheres vítimas de violência numa casa retiro, lá no Rio Grande do Sul, que eu não acreditava no que eu via. 2 crianças, 12 anos de idade, criança, descendo do ônibus, pastinha debaixo do braço. Eu já estava lá na casa de retiro, não é casa de retiro, estou errando o nome, onde ficam as mulheres que são vítimas de violência e a autoridade judicial as separa, né? A casa... Depois fala qual é a casa. A casa tem um nome. Esses 2 Casa-abrigo, não é? Casa-abrigo, casa-abrigo, isso, casa-abrigo. Obrigado, dona Kitty. Então, esses 12 anos de idade descendo do ônibus, entraram na casa-abrigo e confortavam mulheres adultas, desenvolviam programas com elas, reinseriam elas na vida da sociedade. 12 anos de idade. Tem limite? Não tem limite. Começa quando? Eu não sei dizer quando começa. Começa quando você se conectar com o desejo realmente de servir. É claro que eu estou falando uma criança de 3, 4, 5 anos, não pode, mas de repente, já aos 6, 7 anos de idade, já está refletindo, se for dada a ela a oportunidade de mostrar o seu brilho espiritual. Não tem idade. Olha só que colocação bacana que você está inspirando aqui. Foi muito bom para mim ouvir esta sua palestra hoje, querida Irade. Fui meditando enquanto você falava e já vou fazer valer. Vou ligar para uma pessoa aqui no meu prédio para convidá-la a fazer orações comigo e depois convidá-la a fazer o livro 1 do Instituto. Ela sabe que sou Bahá'í. Muito obrigada. Aí é interessante que logo vem essa pergunta, né? Agora eu estou conseguindo ver. Desculpe, agora eu estou conseguindo ver quem está escrevendo. Dona Filhinha, tudo de bom para a senhora. Bola dentro, bola para frente, não para não, viu? Vamos lá. Então, o que impede, né, que a gente tenha essas atitudes como essa, né? A gente ouve uma palestra, nos inspira e a gente quer trilhar esse caminho de serviço. Então, é a pergunta da Vanessa. O que impede as pessoas de servirem mais? O espírito tem necessidade de servir? Então, é da natureza do espírito servir, claro. É instintivo do espírito servir. O espírito quer servir. Mas quem impede o espírito de servir? O ego. O ego, aquele diabinho que vem falar no seu ouvido, mas vem cá, Vanessa, você vai de novo perder seu fim de semana e vai ficar de novo nas suas noites, nessas coisas aí. Menina, descansa, vai cuidar do seu marido, vai ser feliz. Dá uma parada. Mas também não estou dizendo esqueça seu marido, vai ser infeliz e vá ralar até sangrar os joelhos. Não é isso. Mas a gente para porque o ego pede
e a gente cede a ele. Então, encontrar o balanço na vida, né, não é um balanço entre as coisas espirituais e as coisas materiais. É a mudança da perspectiva, é colocar as coisas espirituais no centro e as coisas materiais no seu entorno. Quando eu mudo a perspectiva, então eu não estou mais numa briga entre... Porque a gente vive o universo da dicotomia, né? Nós somos seres duais, somos seres dicotômicos. A gente vive falsas dicotomias, né? Qual é a maior falsa dicotomia? É que, se eu quiser me dedicar ao caminho de serviço, eu vou prejudicar a minha vida familiar. Se eu me dedicar ao caminho de serviço, eu vou prejudicar a minha vida profissional. Isso é uma falsa dicotomia. Eu não posso ser presa fácil de falsa dicotomia. Ela é uma falsa dicotomia porque eu coloquei o espiritual e o material como polos. Agora, se eu coloco o espiritual no centro e o material como subsidiário que está em torno, eu saio desse dilema, né? Eu vou ver que eu tenho tempo para a família, tenho tempo para a diversão, tenho tempo para o lazer, e tenho tempo para servir a humanidade. Mas o serviço é meu principal elemento, está no eixo central da espiritualidade, né? É isso quando a gente diz assim, como é que eu posso colocar Deus no centro da minha vida? Como é que eu posso colocar Bahá'u'lláh no centro da minha vida? Como é que eu posso botar, para quem é cristão, Jesus Cristo no centro da minha vida? Botar Buda no centro da minha vida? Muhammad no centro da minha vida? Colocar o seu mentor espiritual ou mentor divino no centro da sua vida é mudar a sua perspectiva de ver o mundo. Não ver o mundo mais dicotômico e não criar as falsas dicotomias, né? Mas ver o mundo como um todo só, onde o cerne, o âmago da coisa é a dimensão espiritual. Muito bem. E temos mais agradecimentos. Vamos embora ser feliz, né? Já que o caminho da felicidade é a fusão do material e o espiritual. Fico pensando, se é tão intrínseco que o corpo, para ter vida, precisa do espírito, esse ego é danado, né? Porque deveria ser mais natural que a gente conseguisse trabalhar com essas duas dimensões, né? E não deixar a luz se apagar. Mas é isso. Parece as orações, né? Vocês viram como é que o meu santo é forte, né? O Irade conectado aqui do início ao fim. Eu estava aqui bem tranquila. Eu também lembrei, pensei, bom, ela tinha razão, a oração não houve interrupção. É muito bom. Mas muito obrigada, Irade, da parte de todos os presentes. Se mais alguém quer fazer um comentário, há mais alguma pergunta... Senão, a palestra de semana que vem, de alguma forma, vai trazer também respostas para o tema que estamos discutindo hoje. E vai ser uma grande surpresa para todos. Espero que possam participar. Muito obrigada, Irade. Eu queria só agradecer aqui o comentário do Fernando Della Rocque, e vou lê-lo aqui porque muitos não podem não ver. Muito confortante sentir o fortalecimento da perseverança e o discernimento do propósito e buscar compreender esse ensinamento profundo de preferir o próximo a si mesmo. Agradecido. Valeu, Fernando. Obrigado pelo comentário. O querido Hulk quer fazer uma pergunta. Vamos lá. Aliás, desculpe, não é nenhuma pergunta, né? É um comentário. Parabéns, Irade, mais uma vez, obrigado. Fiquei muito feliz de ver minha tia aqui participando, realmente é emocionante ver uma raiz da minha família, né, do lado da minha mãe, participando, realmente é emocionante, né? Assim, falar em espírito de serviço, por exemplo, Deus me deu a oportunidade de ficar 7 meses recluso, não é? Já estou até me acostumando, não sei como é que eu vou fazer a hora que liberar geral, eu acho que eu não sei mais sair de casa. Mas eu pude
eu pude estar nessa situação. Mas eu olhava pela janela e via o porteiro, eu via o padeiro, eu via o menino que entregava medicamentos, assim, ia aplicar injeção nas casas das famílias, não é? O rapaz que entregava o gás, não é? O verdureiro que chegava e deixava as caixas de verdura na porta de casa. Então, a gente vê que esse espírito de serviço é realmente, né, Irade, queridos amigos, é algo realmente muito especial. Eu me coloquei no lugar deles, eu me aposentei na área da saúde, comecei minha vida profissional na área da saúde. Então, é angustiante você ver que você pode ficar isolado, mas milhares de cidadãos não poderiam ficar isolados para poder servir. Quando passava o caminhão do lixo na minha quadra e passava em frente do meu bloco, eu ficava pensando, puxa vida, se não tivesse lixeiro, se não tivesse policial, se ninguém entregasse o gás, não é? Se o pessoal de manutenção elétrica tivesse parado, não é? Se o pessoal de manutenção hidráulica tivesse parado, não é? Se todas as farmácias tivessem fechado, como é que estaria a nossa situação hoje? Estaríamos todo mundo sucumbidos à pandemia. Ninguém escaparia. Então, realmente, aqueles que obrigatoriamente tiveram que servir a sociedade, eu coloco eles como os heróis da pandemia. Então, aqueles que servem são realmente heróis, porque esses heróis permitiram que eu e a minha família nos permanecêssemos isolados. Porque sem a ajuda deles, nós poderíamos ter todas as condições materiais para permanecer isolado e não iríamos sucumbir isolados. Então, realmente servir num momento assim tão grave como esse é um ato de heroísmo, de espiritualidade, de amor, de desprendimento, de tudo aquilo que é bom que um ser humano possa refletir nessas horas, né? É só uma reflexão e eu coloquei como pergunta, não, era uma reflexão. Obrigado, Irade, obrigado, amigo. Obrigado. Bem, queridos amigos, uma boa noite a todos. Até o nosso próximo encontro. Vocês são sempre muito bem-vindos. Compartilhem os convites e até a próxima. Querida Irade, gratidão profunda. Obrigado. Gratidão, Irade. Boa noite a todos. Fiquem bem. Boa noite. Tchau. Obrigado a todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, muito agradecido.